Olá, muito bom dia. Muito obrigado. Agora vai. Ok. Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e saúde no dia de hoje. E no nosso programa de hoje nós vamos falar de logística brasileira que não está acompanhando o crescimento do agro, encarecendo os preços dos produtos ao consumidor final. Vou conversar com Marcelo Lopes, CEO da Ginservice Motors, uma empresa especializada em motores industriais e agropecuários. Vamos falar de produtos produzidos no Brasil, visando o mercado internacional, e eu vou conversar com João Leite dos Santos Neto. Ele é diretor comercial da Agro Inova e nós vamos falar de bem-estar animal, vamos conversar sobre ventilação, ventiladores para gados de produção de leite. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de logística brasileira que não está acompanhando o crescimento do agro, encarecendo o preço dos produtos ao consumidor final. O Brasil é um gigante em produção agrícola, mas o escoamento da safra ainda sofre com um sistema ineficiente, desequilibrado. Tiago Pera, que é o coordenador do Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial, a Exalc-Log, ele definiu a logística brasileira como uma grande vilã para o setor do agronegócio como um todo, durante uma participação que ele teve num evento da Scott Consultoria, lá em Ribeirão Preto. O especialista disse que nós temos uma série de desafios no Brasil que precisam ser vencidos e certamente a logística tem muito a contribuir com esses desafios. Na visão dele, 2025 já aponta como um ano desafiador, principalmente em função da safra recorde e da pressão sobre a infraestrutura de transporte e armazenagem. Apesar da crescente produção agropecuária, a infraestrutura logística do país não acompanha esse ritmo. E o volume que a gente transporta hoje é superior ao volume que nós produzimos. Isso porque os produtos percorrem múltiplas etapas até o destino final. No caso da soja, por exemplo, a mesma saca pode passar por caminhão, armazém, terminal ferroviário e porto, gerando custos adicionais e sobrecargas nos sistemas existentes. E agora eu vou conversar com João Leite dos Santos Neto. O João Leite dos Santos Neto é diretor comercial da Agro Inova e nós vamos falar de bem-estar animal, principalmente voltado para o leite. E um item importante na produção de leite vamos dizer, é o bem-estar animal através de um sistema de ventilação, vamos dizer assim, para deixar as vacas bem tranquilas na hora de produzir leite. João Leite dos Santos Neto, muito bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos os telespectadores. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar de um tema interessante, que é a ventilação, vamos dizer, no curral, no freestyle, onde os animais ficam, para poder deixar o animal bem tranquilo e, dessa forma, ele soltar o leite e produzir mais. É mais ou menos por aí? É isso aí, Antônio. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade em poder estar junto, em poder mostrar para os telespectadores a importância do sistema de ventilação. Ventilação essa, como bem sugerido, no freestyle, no compost bar, que são sistemas de criação confinado hoje do gado leiteiro, Antônio. Bom, e muita gente às vezes pergunta assim, mas por que ventilador para vaca? Bom, de maneira geral, as vacas que produzem mais são voltadas para a raça holandesa, que é uma raça que veio da Europa e automaticamente lá é mais frio, aqui é muito mais quente. Mesmo ela estando adaptada ao nosso sistema,
biologicamente falando, ela sente o nosso calor. E o calor faz com que ela fique incomodada e automaticamente ela segura um pouco o leite, ou melhor, produz um pouco menos de leite. E, consequentemente, quando a gente refrigera o local onde elas estão, o resultado é muito bom, né? É isso aí, Antônio. Resumiu muito bem, amigo. Quando nós precisamos do sistema de ventilação para trazer um conforto térmico para a vaca, trazer um conforto térmico para o animal. E prova disso é que depois o animal retribui isso, devolvendo em mais leite, produzindo mais, sendo um animal eficiente, amigo. Bom, João, você é o diretor de uma grande empresa, da Agroinova, e vocês, eu tenho certeza absoluta que vocês fazem projetos para produtores de leite, correto? Já entrega assim um projeto pronto, vai precisar de tantos ventiladores, potência assim, assim, assim. Enfim, vocês fazem projetos para os produtores? Sim, Antônio, nós entregamos hoje taniquei para o produtor, ou seja, entregamos na chave, né? O produtor passa a demanda, a quantidade de animais e a gente faz todos os estudos de viabilidade financeira, que é uma das grandes preocupações, né? A gente não pode fazer um investimento desde que não tenha um retorno. Claro. Então fazemos o estudo de viabilidade financeira, fazemos os levantamentos de cargas, fazemos dimensionamento de peças, né? E nós precisamos também, Antônio, em paralelo ao sistema de ventilação, também ter um sistema de aspersão. Então nós entregamos a solução para o produtor completo, amigo. Essa aspersão que o João está falando são gotículas de água, né, que caem sobre o animal antes da ordenha. E geralmente isso acalma muito o animal, dá um resultado assim fantástico. E às vezes você deve estar perguntando, mas eu tiro leite só de 20 vacas. Eu já vi gente tirar leite de 15 animais e, por incrível que pareça, no curral, muito bem organizado, muito bem limpinho, tinha lá 4 ventiladores. E o resultado, eu vou te falar, é sensacional. Aumenta muito a produtividade do animal. Isso mesmo, Antônio. A preocupação hoje do produtor é no bem-estar. Hoje Sim, não claro. se fala mais em produção sem ter bem-estar animal. Isso é a grande preocupação do produtor. E ela devolve isso em números, ou seja, em aumento de produção. Né? Então, independente do volume de produção, independente do volume de animal que se tenha, é interessante e importante fazer esse estudo de viabilidade. E nós, através da Agroinova Ventilação, fazemos esse estudo para o produtor. Ô João, eu tenho certeza absoluta que muita gente que está nos acompanhando agora, principalmente produtor de leite, deve estar pensando o seguinte: isso é caro. Eu sempre digo o seguinte: caro é tudo aquilo que você faz e não dá resultado. Aí é caro. Quando você faz um investimento e esse investimento dá o resultado que você procurou, esperou, projetou, esse caro se torna barato. E eu tenho certeza absoluta que o investimento na ventilação dos seus animais, na aspersão, é o tipo de investimento que torna o seu produto compensador. Se paga, o investimento se paga. Antônio, excelente pergunta. Essa é uma grande dúvida do produtor. E produtor pequeno, médio e grande. O que nós temos dito ao produtor, e é uma excelente oportunidade aqui, é que o sistema tem que ser eficiente. Né? Quando nós estamos tratando de ventilação, nós temos uma parceria estratégica com a Zilabeg, uma empresa de 115 anos de mercado. Só para vocês terem ideias da referência, o nosso motor tem 96% de eficiência. Hoje as margens do produtor, Antônio, é uma margem bem espremidas. Então não adianta você colocar um sistema de ventilação que não é eficiente, essa conta ela fica estendida ou muitas das vezes não se paga. Então temos que fazer um estudo de viabilidade e trabalhar com equipamentos eficientes. Hoje a palavra dentro da porteira para dentro, Antônio, eficiência. E nós, através da Agroinova Ventilação, temos o sistema de ventilação eficiente para poder atender o mercado nacional. Bom, você que está nos acompanhando aqui, se você quiser bater um papo com o João, perguntar, ligar para ele, o endereço do Instagram é Agroinova Ventilacão. Não tem o acento, né? Agroinova Ventilacão. Entra lá, vocês devem ter um site também, da Agroinova. Entra lá, bate um papo e veja os resultados que você obtém é uma transformação muito importante. E é muito comum hoje, uma palavra que está muito em voga é a tal da gestão. Por incrível que pareça, uma gestão bem feita
numa propriedade, independente se é pecuária de corte, pecuária leiteira, se é agricultura, o que manda hoje é a gestão. E pode ter certeza de uma coisa, você que é produtor de leite, a gente chama produtor de leite, infelizmente, de sofredor, mas tem muita gente tendo resultados fantásticos com a produção de leite e fazendo uma inovação dentro da propriedade, independente do tamanho, né? É isso mesmo, Tony. E o cenário da pecuária leiteira no estado de Goiás tem se destacando, amigo. Hoje, prova das 100 maiores fazendas, 10 dessas fazendas é no estado de Goiás e nós, através da Agrinova Ventilação, atendemos 6. Então, mostra a eficiência do nosso produto e mostra a preocupação do produtor. 10, vocês atendem 6? Nós atendemos 6. É um número fantástico. Isso, para quem está no mercado, é um número muito bom. Então, você que está nos acompanhando, se você quiser mais informações sobre esse tipo de tecnologia que garante um aumento de produção, de produtividade aí na sua propriedade, vai mais uma vez o endereço do Instagram, é Agroinova Ventilacão. Bom, ô João, muito obrigado, meu irmão, pela sua participação, muito obrigado mesmo. As portas aqui do programa Agronegócios sempre estarão abertas aí para quando você precisar. E alguma coisa nova que você tiver, entre em contato com a gente vem aqui e leva para o nosso público, porque hoje o nosso sistema de informação aqui da TV Serra Dourada, além da TV, nós temos rádio, tem site, tem canal no YouTube, então vai para muita gente, tá certo? Você pode ficar à vontade e que será um prazer trazê-lo novamente aqui. Muito obrigado. Antônio, eu que agradeço a oportunidade novamente. Nós, através da Agrinova, trazemos essa tecnologia da Alemanha. Desde 2018 nós temos essa parceria e agradeço por abrir as portas da emissora aqui para nós, poder apresentar para o seu telespectador essa tecnologia que está acessível, né, ao produtor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, e depois do intervalo, eu vou conversar com Marcelo Lopes. Ele é o CEO da Gin Service Motors, é uma empresa especializada em motores industriais e agropecuários. Nós voltamos já, é um minutinho só. Nós estamos de volta e agora nós vamos falar de produtos produzidos no Brasil visando o mercado internacional. A Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, ela destacou o compromisso do governo em ampliar a presença internacional dos produtos brasileiros. Os resultados agora do mês de março demonstram o fortalecimento do agronegócio brasileiro no exterior, em um contexto de crescentes tensões comerciais com foco na segurança alimentar mundial. A ampliação da presença em mercados de nicho por meio de produtos de maior valor agregado, ele reflete uma estratégia comercial que valoriza a escuta ativa das demandas dos setores produtivos. Ao oferecer alimentos com sanidade, qualidade e competitividade, o Brasil se consolida como um parceiro confiável. A expansão das exportações de produtos não tradicionais e a abertura de novos mercados, mantendo ou ampliando a oferta interna, fortalecem significativamente a economia brasileira. E esse processo, ele estimula a geração de empregos e renda e atrai divisas, diversifica os parceiros comerciais e reduz a exposição a riscos econômicos e também valoriza os produtos nacionais, incentiva investimentos em inovação e sustentabilidade e consolida relações estratégicas no cenário internacional. Assim, o Brasil amplia a sua presença mundial e reforça a sua competitividade. Os avanços refletem o trabalho conjunto entre os setores público e privado, com foco na abertura de mercados, segurança sanitária e promoção comercial. E agora, você vai ver que o uso de bioinsumos no solo fica mais bem cuidado e a produtividade aumenta e aumenta muito. Um estudo que saiu agora recente da Embrapa
mostrou que o uso de bioinsumos na produção de cana-de-açúcar elevou a produtividade da cultura em até 20%, graças às bactérias que foram capazes de aumentar a absorção de fósforo pelas plantas e a melhoria das condições da terra. Um outro ganho da nova lei é o reconhecimento desses produtos biológicos como bioinsumos, pois até então eles não tinham uma classificação específica. A partir de agora, os biofertilizantes, biodefensivos, inoculantes, biofungicidas e bionematicidas estão regulamentados por uma categoria e não são mais regulamentados por lei ou pela lei de agrotóxicos. Um outro avanço é a racionalização do processo de registro, que ficará sob competência exclusiva do Ministério da Agricultura e Pecuária. Antes também era necessário ter o aval da Anvisa e do IBAMA. A partir de agora, esses dois órgãos só deverão se manifestar quando se tratar do registro de produtos novos para controle fitossanitário. De acordo com a nova lei de bioinsumos, está autorizada a produção de bioinsumo para uso próprio individual ou não, na forma de associação de produtores ou cooperativas, produção integrada, consórcio rural, condomínio agrário ou congêneres, mediante um cadastro simplificado da unidade produtiva, com a necessidade de um responsável técnico. E fica vedada a comercialização. E agora eu vou conversar com Marcelo Lopes. Marcelo Lopes é o CEO da Ginservice Motors. A Ginservice, ela é uma empresa especializada em motores industriais e também agropecuários. Marcelo Lopes, muito bom dia. Muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui. Tudo bem? Bom dia, Toninho. Eu que agradeço por estar aqui, mais uma vez aqui no programa, e poder falar diretamente aqui ao industriário, ao produtor rural, a turma aí do agro que tanto precisa, que tanto tem contado com a Ginservice para cuidar dos seus motores. Marcelo, uma coisa que acontece, de maneira geral, olha, isso é quase todo mundo quando a gente passa a régua, é a tal da manutenção, da prevenção. Só manda consertar a hora que arrebenta. E aí, conversando com o Marcelo, ele falou, aí o sujeito chega lá, liga apavorado, nervoso, eu preciso disso aqui para ontem, tem que irrigar a minha lavoura, tem que produzir no céu, o motor pifou. Aí o Marcelo, com calma, vai lá e fala assim, não, eu tenho um motor aqui para te emprestar, para quebrar seu galho, enquanto a gente conserta. Milagre não faz, mas que dá um jeito. É mais ou menos isso? Exatamente. Toninho, esse é o perfil da Ginservice trabalhar. A gente trabalha sempre com essa demanda de urgência. Eu preciso entender que não é só um motor, não é um problema de um motor que nós estamos resolvendo. Nós estamos resolvendo um problema do agropecuário, do ruralista, nós estamos resolvendo um problema ali da plantação que não pode faltar água durante 24 horas, por exemplo. Eu preciso ter essa demanda de atendimento. Mas tem coisa melhor que se pode ser feito. Nós podemos ali emprestar um equipamento nosso enquanto consertamos o deles, mas existe uma prevenção, existe todo um programa que a Ginservice pode oferecer de prevenção. E hoje não é só mais a preventiva, nós podemos fazer a preditiva, assim como se cuida de um corpo humano. Nós podemos fazer exames deste motor e detectar se ele pode trabalhar mais 6 meses, se ele suporta mais a próxima safra, ou você já tem que pará-lo para fazer a manutenção preventiva. Com equipamentos, a gente faz um alinhamento a laser, a gente faz a detecção de folgas em tampas, em mancais e até o próprio rolamento. Os aparelhos hoje nos mostram isso sem desmontar o motor. E a gente passa isso para o cliente, um laudo, dando a ele a garantia se ele pode trabalhar mais uma safra ou não, o que se torna mais proveitoso o equipamento e evita de danos atemporais no momento que ele não pode ficar sem a irrigação. E a Ginservice está lá como um grande parceiro para os proprietários de pivô, para que realmente não deixe parar uma parada desprogramada. Você me falou do laser. Recentemente você falou que adquiriu agora, vocês têm essa tecnologia de fazer um alinhamento a laser sem mexer no aparelho, sem desmontar nada, sem fazer... Enfim, é uma tecnologia nova,
e que está dando um resultado bom. É isso mesmo? Sim, isso é pouco usado ainda aqui em nosso estado, tá? O alinhamento a laser. É normal as pessoas chegarem ali, a mecânica, e montam o equipamento sobre uma base e para eles está tudo ok. Mas para o rolamento que está ali trabalhando sob uma pressão grande do equipamento, trabalhando com peso, às vezes uma diferença de milímetro na ponta de eixo a eixo. Lá na frente, aquele rolamento vai danificar. Às vezes, com 1 ano, era um rolamento para durar 10 anos, 15 anos. E, às vezes, nem sempre o movimento do pivô acontece perfeito quando ele está desalinhado. Exatamente, temos esse problema também. Esse problema, força motor, força uma série de coisas, né? Força toda a tração ali do equipamento. A estrutura dele. Isso. Marcelo, você estava me falando também sobre uma questão sobre economia de energia. Esse daí é o que me interessa. Todos querem, não é? Todo mundo quer e precisa. E o Marcelo, além de ser um estudioso, é um sujeito que procura sempre levar inovação e resultado positivo para o produtor. E no caso de um pivô central, todo mundo sabe quanto custa o final do mês, né? E o Marcelo tem essa tecnologia de economia de energia, né, Marcelo? Sim. Na realidade, Toninho, já é um equipamento que ele é muito usado na indústria. Agora, a gente percebe que o pivô ficou fora dessa tecnologia, dessa modernidade que veio chegando. Quando nós falamos hoje de uma instalação com um inversor de frequência, você passa a ter todo o sistema de proteção do seu motor para que ele não queime devido a uma falha de energia, um esforço maior do que a capacidade dele mecanicamente. Esse equipamento desliga e para a operação na hora que comprometeu o potencial do motor. Agora, ele causa uma economia de energia de até 30%. Isso é fácil de comprovar. Você colocou ali, você vai ter uma economia de energia de até 30% numa bomba do pivô central. Nós estamos falando aí de um equipamento de 100, 300 CV. E, Toninho, por surpresa nossa, que a gente vem da indústria, nós não encontramos pivô trabalhando com um inversor de frequência até hoje. Por quê? Havia-se um mito de que se ele colocasse um inversor de frequência, ele não vai ter um técnico capacitado na região dele, muitas vezes no interior, ele não vai ter um técnico capacitado para poder fazer um conserto ali rápido. Mas o inversor, ele praticamente já se reprograma sozinho. Existe um reset, você vai ali depois, reseta ele, se der algum problema, ele volta às características original. Então não precisa hoje o produtor ter esse receio. Pode colocar o inversor de frequência, é uma garantia da Ginservice que você vai ter esse sucesso na economia de energia de até 30% e não vai ter esse problema de técnico não conseguir operar. Basta ligar na Ginservice, é um atendimento gratuito, a gente dá o suporte para que ele possa fazer o trabalho e fazer com que o inversor atue novamente, seu motor volte a trabalhar e você não fique na mão. Só entrar em contato na Ginservice. Ô Marcelo, tem um detalhe que eu me lembrei agora. Muitas propriedades rurais de pecuária de corte, pasto, criação extensiva e tal, ele tem um reservatório de água, tem uma bomba que vai buscar numa represa, leva para um grande reservatório e dali ele espalha aquilo para uma série de pastos. Vocês também trabalham com essa área, né? A parte da bomba dos motores e redutores, sim, nós atendemos em toda essa demanda. Normalmente o equipamento no pivô, a bomba coleta a água numa represa, como você diz, e ali da bomba já joga e injeta direto para o pivô. E também em reservatório para bebedouro. Sim, também. Tá. E num reservatório para pecuária de corte, geralmente o reservatório de 50, 100 mil litros de leite aí, vocês também trabalham com inversor? Pode colocar o inversor? Deve colocar o inversor. Hoje, dentro das indústrias, hoje, basicamente, há inversor para todos os equipamentos, por causa da propriedade dele, a capacidade dele de proteção do equipamento. E o detalhe, no inversor de frequência, você consegue controlar também a rotação do motor. Então, digamos que a sua bomba está com uma sobrecarga, automaticamente o inversor tem a capacidade de diminuir um pouquinho a rotação para trabalhar suave e não haver uma queima. Entendi. Bom, você que está nos acompanhando aí, se você for um empresário, se você for um produtor rural, tem motor na sua propriedade rural, pivô central ou motor para levar água para o gado beber. O pessoal da Ginservice tem toda a tecnologia, inclusive consegue baixar o seu custo de energia elétrica, que hoje está pela hora da morte. Você que está nos acompanhando, se quiser entrar no site da Ginservice,
basta você colocar www.ginservice.com.br. Entra ali e dali eu tenho certeza que você vai fazer excelentes negócios. Marcelo Lopes, CEO da Ginservice Motors, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu tenho certeza que essa foi uma conversa de grande proveito. Muito boa e eu acho que vai atingir os objetivos, principalmente você, que é um empresário rural ou empresário industrial aqui da cidade, tá bom? Obrigado. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço, Toninho, e deixo aqui a mensagem da Ginservice. Ginservice, mais do que máquina, o nosso forte é gente. Estamos ali todos dispostos a atendê-lo e atendê-lo com todo o carinho do mundo. Se o motor queimar, tem motor para emprestar. Tem também o motor para emprestar, para que a sua indústria ou o seu pivô não pare de molhar. É isso aí. Obrigado. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: quem nunca cometeu um erro, nunca tentou algo novo. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.